Boa noite, igreja. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Louvamos e glorificamos ao nosso Deus por mais um domingo, por mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Rei, ao nosso Deus eterno. Eu queria ler inicialmente, antes de nós orarmos, agradecendo a Deus por esse culto, por essa oportunidade. Eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 47. Deus, o Rei da Terra, diz o título aqui deste Salmo. Leamos assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança e glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Amém? Um hino de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de exaltação a esse Deus eterno, a esse Deus que nós servimos. Nós queremos saudar a todos vocês, que estão presentes aqui no nosso templo. Sintam-se aí à vontade para louvar ao Senhor, para glorificar esse Rei eterno. E você também que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, na nossa página do Facebook, você também é muito bem-vindo ao nosso culto. Participe, coloque aí os seus pedidos de oração, pode fazer aí os seus comentários, e sinta-se também no nosso meio aqui, alegremente. Queríamos aí também saudar a presença da Sandra, É a Sandra, A Sandra que nos visita essa noite. A Sandra é vizinha da nossa irmã Sandra, Então sinta-se muito à vontade, a casa é sua, louve a Deus também, coloque-se diante de Deus nesse momento, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Sinta-se todos à vontade. Vamos orar, agradecer a Deus, por esse culto, por essa oportunidade. Eu sempre falo isso, para nós agradecermos a Deus pela oportunidade. Por quê? Tantas igrejas, tantos países no mundo que não têm essa oportunidade de abrir as suas portas. E nós temos. E nós só temos que nos alegrar por isso. Tantos países aí que são proibidos de louvar ao Senhor. Que os crentes não podem se reunir para glorificar a Deus como nós estamos fazendo. E nós temos essa liberdade. Então, nós temos que ser gratos a Deus, pela oportunidade, cada vez que nós nos reunimos para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo que Ele fez na nossa vida, pelo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto que está se iniciando. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter essas portas abertas para louvar e glorificar o Teu santo nome. Para prestar, Senhor, um culto de adoração, um culto de louvor a Ti, Senhor. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Mas primeiramente, Senhor, que nós nos coloquemos diante do Senhor, oferecendo, Senhor, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que nós possamos deixar agora de lado tudo que nos preocupa, tudo, Senhor, que nos torna ansiosos, para que nós possamos descansar em Ti nesse momento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cultuar ao Teu santo nome, Senhor. Entregar a nossa vida, aquilo que é de melhor para Ti, Senhor. E nós temos certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Que o Senhor vai trazer o Teu recado, Senhor, aos nossos corações, às nossas almas, Pai. Abençoa também aqueles que não puderam, Pai, estar presente. De igual forma, Te peço que o Senhor os visite nessa hora, Senhor. Que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. E Te pedimos também por esses que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, que eles também estejam dispostos, Pai, a Te adorar, a Te louvar,
e que o Senhor fale também aos corações deles nessa noite. Alcança, Senhor, vidas através dessa transmissão, Senhor. Salva, Senhor, vidas através da palavra que vai ser pregada nessa noite, Senhor. E ser conosco, Senhor. Cada um que vai participar do culto de alguma forma, o louvor, Senhor, que nós possamos entregar ele com excelência para Ti, porque o Senhor merece, Pai, o melhor. Nos ajuda, Senhor, nesse culto, nos abençoa, nos guarda. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria cantar um hino com vocês, o hino 293, é um hino bem conhecido dos irmãos, Foi na Cruz. Queria que os irmãos ficassem em pé. 293 do HCC. Tá, vamos cantar aí animados, alegres. Vamos cantar a capela mesmo. Né? Vamos usar os nossos instrumentos, as nossas vozes que Deus nos deu. Cantar animados esse hino, em nome de Jesus. Vamos lá? Quando cego eu andei, bem perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e do sangue verteu, para salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado carregado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Queria passar algumas comunicações aos irmãos nessa noite sobre as nossas programações semanais, né, e algumas atividades aí que temos pela frente. Então, em primeiro lugar, a nossa sala de oração, que temos todas as quartas-feiras, às 21 horas.
né? Os irmãos têm conhecimento já, que nós estamos fazendo pela plataforma do Google Meet. Então, todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós informamos, né, no grupo e na nossa página do Facebook o link para que você possa entrar e participar conosco das reuniões de oração. Né? Se você ainda não participou, participe, tem sido muito bom as nossas reuniões, têm sido bem produtivas, tá? Então participe conosco. No próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós daremos início ao nosso discipulado. Né? Eu tenho falado bastante, né, sobre a questão do discipulado, né, e nós vamos iniciar agora, na verdade é no sábado, né, nós vamos iniciar com os jovens. Nós vamos ter 2 turmas de discipulado, a dos jovens e a dos adultos. A dos jovens inicia-se agora sábado, às 8 horas da noite, aqui na nossa igreja. Então, todos os jovens aí estão convidados e convocados aí para estarem presentes. E dos adultos será realizado no horário da EBD, às 9h30. Tá? Então, você que já está acostumado a vir na EBD, e você que não tem vindo, venha, né, que vamos estar iniciando aí o nosso discipulado. Tá? Às 9h30 da manhã, no domingo. No segundo domingo de setembro, dia 12, né? Dia 12, se eu não me engano. Segundo domingo de setembro, nós vamos ter a nossa assembleia ordinária. É importante que você esteja presente, porque nós vamos eleger uma comissão para indicação da nova diretoria do ano que vem. Tá? Essas pessoas, 3 pessoas vão ser indicadas, vão ser votadas aqui, para que possam indicar pessoas para a próxima gestão, que seria agora de 2022 e 2023, tá? Da diretoria estatutária da nossa igreja. Então é importante que você venha para que a gente possa estar elegendo aí essas pessoas. E outros assuntos também que serão tratados aí na nossa assembleia. Então não perca no segundo domingo de setembro. Se não me engano é 12, né? Dia 12 de setembro. No próximo sábado, eu queria que os irmãos estivessem orando, até por isso, pela manhã, às 9 horas, terá aqui na igreja a reunião da Ordem dos Pastores Batistas aqui da nossa associação. Tá? Todo mês os pastores da nossa associação se reúnem em uma das igrejas, né? E nós discutimos aqui vários assuntos relacionados ao ministério, né? Algumas questões, alguns relatórios são apresentados, tal. E esse mês agora de setembro vai ser na nossa igreja, né? É uma honra, né? Nós recebemos esse trabalho aí na nossa igreja. Então os irmãos estejam orando. Tem algumas irmãs que vão estar nos auxiliando aí também, né? Com um café que vai ser oferecido, né, para os pastores. Então estejam orando aí por nós nesse próximo sábado. Ok? Eu acho que são essas comunicações. Eu acredito que não tenha mais nenhuma por enquanto. Se tiver, depois nós comunicaremos aí nos grupos, né? Nos grupos, na nossa rede social, assim como temos feito aí toda semana. Momento de intercessão, momento de oração, momento que nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, as nossas intercessões, né? Os nossos agradecimentos. Então, se você tem motivos, né, para orar, se você tem um pedido, um agradecimento, uma intercessão, você pode fazer nesse momento. Basta que você levante sua mão, o irmão Geraldo vai estar indo até você para que todos nós possamos ouvir o seu pedido. Alguém tem algum pedido? Noêmia? Eu quero pedir aos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero pedir pela saúde do meu pai. O nome dele é Ageu. Alguém mais? Irmã Carmelita? Quero pedir oração pela minha família, para que o Senhor alcance meus filhos que estão afastados do caminho do Senhor. O Senhor os traga. Amém. A Carmelita também tem? Eu quero primeiro agradecer ao Senhor, né, pelas nossas vidas, pela minha família. E quero pedir oração pelo Fernando e pela Lorena, que não estão bem os dois. Amém? Ok. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero pedir oração pela saúde do meu primo, que eu falo que é irmão adotivo, que foi criado com a gente.
Ele também teve um AVC esta semana. Diz que está bem, que talvez tenha alta amanhã já, pela glória de Deus. Eu pedi oração pela saúde dele. O nome dele é José Barbosa. José Barbosa. Ok. Alguém mais tem algum pedido? Irmã Sandra? Paz, igreja, eu gostaria de pedir pela minha mãe, porque ela não anda muito bem de saúde. Ok. Irmã Nice. Alguém mais? Pedidos? Não sei se na transmissão tem algum pedido. Tem? Pode falar. Deixa eu. A irmã Rose pede pela família e pela vida do Lucas. Vida do Lucas? Lucas, ok. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu gostaria de estar pedindo para os irmãos estar orando pela vida do Gustavo e da Mel, né? E o pai deles, o Paulo, tá? Só esse pedido. Amém? Amém. Deus possa dar ali o... Amém, então. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, né? Clamar a Deus nesse momento. Né? Oremos também pela nossa igreja, oremos por aquilo que Deus tem realizado e aquilo que Deus ainda tem por realizar nas nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo. Ok? Vamos ficar em pé todos, vamos orar. Orem aí do seu lugar também. Né? Coloque diante do Senhor esses pedidos, para que Deus possa estar nos visitando, né? De acordo com a sua vontade. Né? Nós oramos, nós clamamos a Deus, mas a sua vontade ela é soberana sobre nós. Né? Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela alegria de estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, de acordo com a tua vontade. O Senhor trouxe as pessoas certas aqui nessa noite, Senhor. O Senhor trouxe as pessoas que o Senhor quis, Senhor, para estarem aqui louvando o teu santo nome. E nesse momento, Senhor, de intercessão, esse momento em que nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas lutas, nós sabemos que os teus ouvidos estão abertos, Senhor, para ouvir a nossa petição. E o Senhor tem respondido, para quantas orações o Senhor tem respondido aqui no nosso meio, Senhor. Nós temos sido testemunhas, Senhor, de milagres que o Senhor tem realizado aqui na tua igreja, Senhor. E nós estamos alegres por isso, Senhor. Porque nós temos a quem nos socorrer, Senhor. A quem nos socorra, Senhor. Nós temos a quem clamar, a quem pedir, Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. E nesse momento, Senhor, nós colocamos ante Ti os pedidos que foram feitos nessa noite, Senhor. Em especial, pedimos agora, Senhor, pela vida do Senhor Ageu, que teve aquele problema com o AVC. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua cura completa sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor restaure, Senhor, a sua saúde, Senhor. Que o Senhor tire, Pai, as sequelas que restaram ali, Senhor. Que o Senhor cure, Senhor. E em especial, Senhor, que o Senhor cure o seu espírito, Senhor. Que haja salvação naquela vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa incomodá-lo, Senhor, de forma que ele possa reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Te pedimos pelo José também, Senhor, conhecido da irmã Penha, que também teve o mesmo problema, a mesma situação, Senhor, do AVC. Em nome de Jesus, que o Senhor também restaure ali a sua saúde, Senhor. Que o Senhor cure completamente, Senhor. E se ele não conhece também a Tua palavra, Senhor, que esse seja o momento certo, Senhor, para que o Senhor possa se manifestar ali sobre a vida dele, Senhor. Que haja salvação naquela vida. Te pedimos também, Senhor, pelos pedidos da Sandra, Senhor, que pede pela sua família, Senhor. Pelos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita aquela casa, Senhor, visita aquele lar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer uma obra de poder ali, no retorno dos filhos dela para o Evangelho, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, Senhor. E o Senhor conhece e sonda os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço pela irmã Nice, Senhor. Em nome de Jesus, cura a Tua serva também, Senhor. Ela não tem andado bem de saúde e nós clamamos pela vida dela nesse momento, Senhor. Tu sabes o desejo dela, estar na Tua casa, estar Te louvando, Te exaltando, mas ela tem passado por algumas dificuldades, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor a cure completamente, ó Deus.
Pai, te peço, Senhor, pela vida do Fernando, Senhor, aquele bebê, Senhor, que nós tanto amamos aqui, Jesus. E também a Lorena, Senhor. Em nome de Jesus, cura essas crianças, Senhor. Tu sabes as dificuldades que eles estão passando, Senhor, com relação a essa alergia, em especial do Fernando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua cura, em nome de Jesus, Senhor. Tira, Senhor, essa alergia, Senhor, tira esse incômodo, tira, Senhor, tudo que tem atrapalhado, Senhor, a sua vida, Senhor. Pai, que os teus servos, a Micheline, o Johnny, sejam abençoados, Senhor, com isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Lorena também, Senhor, trata dela, Senhor, tira toda enfermidade, todo incômodo, que ela possa voltar, Senhor, àquela sua alegria, Senhor, de criança, Senhor, que o Senhor sabe, Pai. Pai, vem derramar sobre nós as tuas bênçãos, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Pai, realiza a tua obra sobre nós, Senhor. Realiza, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Que não haja nenhum impedimento, Senhor, nada que venha prejudicar o trabalho da tua obra, Senhor. O trabalho de evangelização, de salvação de vidas, o trabalho, Senhor, social, seja qual for ele, Senhor, que nós possamos realizar diante do teu poder, diante da tua autoridade, Senhor. Pai, te peço também, Senhor, pela Rose que pede ali pelos seus filhos, Senhor. Esse pedido que foi feito, Senhor, na rede social, que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor. Abençoa também a vida do Lucas, Senhor. Eu não sei qual a necessidade dele, Senhor, mas tu sabes, e eu clamo agora por essa vida em nome de Jesus. Continua, Senhor, nos abençoando. Abençoa também a Mel, o Gustavo, Senhor, em nome de Jesus. Essas crianças, Senhor, que perderam recentemente sua mãe. Cuida, Senhor, da vida deles, Pai. Nós sabemos como é difícil, Senhor, a perda, Senhor, da mãe em especial, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê o conforto necessário, que eles possam, Pai, serem revigorados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que em breve nós possamos ver eles aqui alegres, festivos, Senhor, adorando o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos também assumir essa responsabilidade, Senhor, de cuidar deles também, Senhor, de cuidar da sua vida espiritual, ministrando a Tua palavra, orando por eles, que nós possamos ter essa consciência, Senhor. Continua trabalhando, Senhor, nas nossas vidas. É o que te pedimos, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. E agora vamos louvar a Deus, né? Os irmãos estavam com saudades de ouvir esses instrumentos tocar, né? A gente, pelo menos um aqui, a gente vai ouvir hoje. Amém? E eu rogo aos irmãos que nós louvemos a Deus com alegria. Vamos ajudar esses jovens aí no louvor, na adoração, né? Louvando com alegria, né? Colocando diante do Senhor o nosso desejo de adorá-lo, de glorificá-lo. Amém? Pode vir os jovens aqui. Quem? Tá, vai. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Peço que nos ajudem também, louvando ao Senhor com alegria. E que o Senhor merece a melhor adoração de nós. Aleluia. Glória a Deus.
ao nosso Deus agora através do louvor e da adoração de vocês. Aleluia. sobre a graça do Senhor sobre a nossa vida, né? Que Ele nos quer de qualquer forma, mesmo que nós sejamos pecadores e falhos, Ele ainda demonstra o seu amor para nós. Então vamos adorá-lo agora com esse louvor, como gratidão pela graça dele. Aleluia. Glória, glória. Mesmo
Vou ler um trechinho aqui com os irmãos, fica aí Provérbio 3, versículo 9 e 10. Que
assim a palavra: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua vida, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de monstros os teus lagares. Irmãos, dízimo é uma ordenança bíblica. Aqui fala, honra com a tua fazenda, isso significa com o teu salário. O dízimo é tirar 10% do teu salário. A Deus precisa de dinheiro? Não, porque Ele é verdade. Mas a casa de Deus precisa. Aonde nós nos reunimos para celebrar nossos cultos a Deus, precisa de pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Temos as despesas diárias. E por isso é necessário, sim. O dízimo é ordenança bíblica, mas a oferta é voluntária. Cada um dê conforme o teu coração. O dízimo, desde quando a gente aceita Jesus e faz um compromisso com Deus, nós estamos também prometendo ser fiel naquilo que Ele nos dá. Por isso nós temos esse compromisso, sim, de dizimar na casa do Senhor. E a Bíblia diz também que não dê com tristeza, dê com alegria, porque foi Deus quem nos deu. Tudo que temos é Deus que dá, a começar pela vida, né? O trabalho, a nossa alimentação, tudo vem do Senhor. Mas nós temos que ter nosso compromisso de honrar as nossas fidelidades, de ser fiel àquele que nos amou. Porque não existe um amor maior que o amor de Deus. A gente pode dizer eu amo, mas o amor de Deus para conosco não tem igual. Nós temos essa fidelidade, nós temos esse compromisso de honrar o nosso templo, onde nós nos reunimos para nos congregar, para ter nossas reuniões. Temos a despesa dessas luzes que ficam acesas, de ser gasto. Nós temos que pagar. Nós temos que pagar por isso. E mais um recadinho, que no próximo domingo é domingo de ceia, domingo também de primícias. É dia de trazer as nossas primícias para o celeiro da igreja. Não pode faltar alimento no celeiro da igreja. Se um dos nossos irmãos estiver passando falta de alimento, a nossa igreja tem que ajudar. Por isso não pode faltar alimento no celeiro da igreja. E todo o primeiro domingo do mês é o domingo de trazer nossos quilos. Um traga um macarrão, traga um feijão, um arroz, tudo que for produto de higiene e limpeza, tudo precisa no nosso celeiro. E nós temos esse compromisso com a igreja e com nossos irmãos. A Bíblia diz que aquele que tem divida com quem não tem. E é isso que temos que fazer. Por isso, nosso compromisso com Deus é muito importante. Para que não falte na nossa casa, nós temos que honrar e a nossa fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Pode pecar.
ficar de pé, orar pelas crianças e pelas ofertas. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento, Pai. Pai, muito obrigado por estar aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oferta que foi depositada, pelos dízimos, que na mão de tesoureiros, Senhor, Ele sabe o que fazer. E o Senhor dá direção em tudo, Pai. Pai, abençoa cada um que pôde dizimar nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, que não falte. Que a sua casa, Senhor, seja sempre cheia e abundante, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, também essas crianças, ó Deus, que vai ali com a professora, Senhor, para ter o seu cultinho. Que Deus possa abençoar, Pai. Abençoa, Senhor, que eles cresçam no caminho do Senhor. Que eles cresçam também, Pai, em sabedoria. Que o Senhor dê entendimento, Deus. A cada dia que ele esteja ali, aprendendo, a cada dia aprendendo mais de Ti, Senhor. Que a palavra diz, ensina teus filhos no caminho que devem andar, que eles não vão esquecer. E o Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. O Senhor é poderoso para não deixar que esqueçam nem desviem do caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que Deus abençoe ricamente essas crianças. Em nome de Jesus. Pai querido, quero apresentar também, Senhor, o pastor, Senhor, da Tua igreja, o preletor da noite, ó Deus, que possa, Senhor, trazer para nós uma palavra gostosa, Pai. Nós devemos estar com os ouvidos abertos, ouvidos atentos, a entender a Tua palavra, ó Deus, para meditar no que for dito aqui essa noite, ó Pai. Dê-lhe sabedoria, Pai, aqui a palavra vem de Ti, vem diretamente do Teu altar de graça, Pai. Nos dê, Pai, um entendimento, que nós possamos, Senhor, mesmo em casa, a meditar na palavra que foi dita. Que nós possamos guardar no coração. Que não seja palavra ao vento. Que seja palavra, Pai, que vai direto, e vem do trono de Deus direto para o nosso coração, Deus. Que nós possamos, Senhor, cada dia, Pai, entender melhor o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nos dar, Pai. Que nós possamos receber e aprender. Senhor, tome nas Tuas mãos a vida do pastor, Senhor. Da família, Senhor. Que o Senhor colocou neste lugar para nos ajudar, para nos dirigir e nos ensinar, Pai. Muito obrigado pela vida dele, Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, momento da palavra, momento da meditação, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Efésios. Efésios no capítulo 4. Efésios Obrigado. Nós lemos recentemente, os irmãos que têm feito o acompanhamento da leitura bíblica diária, nós terminamos aí na semana passada, a carta aos Efésios, já estamos terminando também a carta de Filipenses, acho que hoje ou amanhã, se eu não me engano, Então os irmãos já têm conhecimento aí desse texto, já passaram por esse texto, nós vamos meditar no que diz ali nos versículos 1 a 16. Então, Efésios 4, de 1 até 16. Façamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Essa é a leitura do texto. E oremos a Deus, para que fale aos nossos corações nessa noite através da sua palavra. Quem nunca sonhou na sua vida, com um corpo saudável? A gente vê aí as academias lotadas hoje em dia. Basta você passar em frente a uma academia, você vê ela completamente lotada, principalmente no turno da noite. As pessoas saem dos seus trabalhos e lotam as academias, em busca do quê? De um corpo saudável, de um corpo mais vistoso. Existe até a conhecida a cultura ao corpo. A pessoa quer ficar tão em forma, tão bonita, que acaba tornando isso um ídolo na sua vida. Mas é uma coisa, até de certa forma, comum do ser humano. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar feio, ninguém gosta de ficar com uma vida não saudável, diante de tantos desafios que nós temos aí perante a nossa vida. É o desejo de todos, da grande maioria dos seres humanos, porque proporciona o que? Um melhor visual e também uma melhor qualidade de vida. Não só as academias, como qualquer outro esporte que nós praticamos, nós queremos melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, a dificuldade maior não é fazer o nosso corpo ficar em forma. A maior dificuldade é manter isso, fazer a manutenção disso. Às vezes nós vemos pessoas lá, ficam 2 anos lá malhando na academia, então ficam do jeito que querem, o corpo saudável, forte, mas depois deixa de praticar. Aí o que acontece? Começa a voltar ao estado anterior. A musculatura começa a afrouxar um pouco mais, e isso é natural. Não há uma manutenção com relação a isso. Mas o que isso tem a ver com esse texto? O que isso tem a ver com a igreja? A igreja tem tudo a ver com isso. A igreja é um corpo. Nós somos um corpo. E o corpo de Cristo. E com certeza todos nós queremos manter um bom visual do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo ele tem que ser vistoso, tem que ser agradável aos olhos das pessoas que estão aí fora,
E o corpo de Cristo também tem que manter a sua qualidade de vida. O corpo de Cristo ele tem que estar ajustado, ele tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Um corpo doente, ele está fraco, está enfraquecido. Né? E quando nós fazemos esses exercícios que eu estava citando, né, o nosso corpo ele fica mais saudável, ele tem uma melhor qualidade de vida. A igreja é da mesma forma. Todos nós desejamos ter o corpo de Cristo saudável. Ninguém quer ver o corpo de Cristo doente. E nós somos responsáveis por isso. Embora nós sejamos um corpo, cada um de nós é um membro. E o corpo ele sobrevive com os seus membros. Né? O corpo faz tudo o que tem que fazer por causa dos seus membros. Né? Há um membro principal, que é a nossa cabeça, né? Que é o nosso cérebro, que comanda todas as atividades do nosso corpo. E levando isso para a igreja, quem que seria esse cérebro, essa cabeça? É Cristo, Jesus Cristo. Então ele é a cabeça, ele que comanda todos os demais membros, que passa as orientações para todos os membros, e os membros cumprem ali a sua tarefa. E o corpo ele tem que estar unido, não pode estar o braço de um lado, a perna do outro. Não, os irmãos lembram aqui quando nós pregamos sobre o vale de ossos secos. Como que estavam aqueles ossos? Era osso espalhado para tudo que é lugar. Era o crânio de um lado, né, a tíbia do outro, né, os ossos da mão de um lado, tudo espalhado ali. E aquele corpo, aqueles corpos, né, na verdade, que estavam ali, né, na verdade não era um corpo unido, era uma porção de ossos secos, mortos, intactos ali, sem nenhum tipo de atividade. Depois, né, nós vimos no texto que através do Espírito Santo de Deus ali agindo, né, naqueles corpos, eles revivificaram, tornaram vida. E só que o texto diz que eles começaram a se unir uns aos outros. Os ossos começaram a se juntar, depois os tendões começaram a nascer, a carne foi se formando, e depois o espírito de vida. Então se formou ali vários corpos, mas significando ali um único corpo, aquela junção, né, dos ossos se transformando ali num corpo saudável, um corpo perfeito, um corpo unido. A igreja é assim também, meus irmãos. A igreja é um lugar que Deus criou ela para a união. O corpo de Cristo ele tem que ser unido. O corpo de Cristo ele tem que funcionar certinho nas suas engrenagens. Existem engrenagens ali no nosso corpo, né, e todas funcionam, né, em sintonia. E o corpo de Cristo não é diferente. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre a unidade da igreja, a importância da unidade da igreja, a importância da igreja viver em união. Quando nós falamos em viver em união, nós estamos falando só, vamos fazer um culto de comunhão, aí todos nós nos reunimos, aí damos risada, festejamos, nos alegramos, às vezes choramos uns com os outros. Não é basicamente isso, não é só isso, isso também é união, né? É uma forma de unir a igreja. Mas não é esse tipo de união, né, que esse texto está falando. Né? Então, vamos analisar aqui um pouco o que é essa unidade da igreja. Né? Nós vamos pensar que a unidade no meio da igreja, ela não significa uniformidade. Quando nós falamos de unidade, não quer dizer que todos nós somos exatamente iguais, pensamos exatamente da mesma forma, fazemos as mesmas coisas. Não, nós somos seres humanos. Nós temos o nosso caráter, a formação do nosso caráter, cada um dentro de uma família específica, os seus modos, os seus costumes, o seu modo de pensar sobre as coisas, o seu modo de agir sobre determinadas situações. Então, primeiro nós temos que saber que unidade não é uniformidade, não é isso. Né? Cada um de nós temos as nossas coisas. Né? Muito pelo contrário, existe muita diversidade dentro da igreja.
né? Existe muita diversidade. Se nós formos analisar ali os discípulos de Jesus, nós vamos ver características específicas neles. Cada um era de um jeito. Um era mais tranquilo, outro era mais turrão, né? Outro era mais bronco, né? Um tinha uma profissão diferente da outra, outro era mais carinhoso, outro não. Eram pessoas diferentes. Mas Jesus, ele escolheu aqueles 12. Escolheu aquelas pessoas dentro das suas características, dentro das suas peculiaridades. E a igreja hoje continua da mesma forma. Deus escolhe pessoas dos mais diversos lugares, locais, línguas, nações, né? E a igreja de Cristo, não só a igreja local, mas a igreja universal de Cristo, se a gente for analisar ali, cada pessoa tem a sua particularidade. Então a igreja não unidade não é essa uniformidade. Unidade é compreender que a obra de Cristo, ela supera todas as barreiras, seja elas étnicas, sociais, culturais, ideológicas e tudo mais. Supera todas essas situações. A gente vê igreja aqui no Brasil, vê igreja na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, e a gente vai ver se adora o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Às vezes muda um pouquinho o estilo de culto aqui, o estilo de culto lá, a forma de louvar, a forma de pregar, a forma de se ministrar. Pode ser diferente nos seus formatos, mas a adoração a Deus dentro da igreja de Cristo é a adoração a Deus. É a uniformidade, né, das pessoas para louvar a Deus. É o corpo de Cristo unido para o propósito que Ele nos constituiu. Nós estamos unidos a Cristo pelo que Ele fez por nós. Não é exatamente uma escolha nossa, né? O que Ele fez por nós. Ele veio nesse mundo, mandou o Seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos constituir um só povo. No tempo do Antigo Testamento, era o povo de Israel que foi escolhido, né? O texto de Isaías diz que eles eram luz para as nações, para levar a palavra a todos os povos, e essa palavra chegou até nós, até os gentios, né? Que nós somos considerados aí os gentios, porque nós não somos judeus. Então o evangelho chegou até nós, e Deus escolheu a sua igreja para ser o seu povo, tanto os judeus do Antigo Testamento, quanto agora, né, a nova aliança com Cristo. Então nós somos um povo único com Cristo. A gente precisa pensar que não existe membros fora do corpo. Um membro fora do corpo, o que acontece com ele? Vamos supor que a gente sofre um acidente, por exemplo, e a gente perde um braço. E esse braço não existe nenhuma possibilidade dele ser reimplantado. Em alguns casos, né, a medicina hoje faz isso. Mas vamos supor que não existe essa possibilidade. Qual a utilidade daquele braço? Nenhum. Aquele braço morreu, não tem mais utilidade. Não adianta você pegar ele e fazer inventar lá um braço mecânico com o seu braço, alguma coisa. Não adianta, não serve mais para nada. Porque ele está fora do corpo. Ele não tem utilidade fora do corpo. Um pé, uma perna, sei lá, qualquer membro do corpo, ele já não tem mais utilidade, ele está fora do corpo. O crente é igual. O crente não pode viver fora do corpo. O crente, ele vive em junção com o corpo de Cristo. Ele é um membro do corpo de Cristo. Nós temos visto aí, né, muito modismo com relação a eu vou ser crente na minha casa. Tudo bem, você começa lá 1 mês, né, 2 meses, sei lá se chega a 2 meses, né? Mas não preciso de igreja não, eu não preciso congregar, não preciso de nada. Né? Eu sou igreja, a gente ouve muito isso, né? Eu sou igreja. Está errado isso mesmo. Particularmente, eu individualmente, eu não sou igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. A igreja somos nós, todos, em corpo.
né? Então a gente vê muitos modismos, essa coisa, e a gente vê também os chamados os desigrejados. As pessoas ficam buscando subterfúgios, justificativas, né, para não frequentar a igreja, para não terem comunhão com o corpo de Cristo. Então decidem ser crentes dentro das suas casas. Chega um momento que aquela brasa ela começa a apagar. A pessoa já não tem mais comunhão, a pessoa, tudo bem, às vezes ela tem lá o momento devocional dela, lê a Bíblia, ora, mas isso vai passando o tempo e a pessoa vai desanimando. A pessoa vai deixando de lado todos esses hábitos, essas coisas, e chega um momento que ela não é igreja, nem na igreja e muito menos em casa. Aquela brasa apagou. Aquele membro já perdeu a sua utilidade. E nós temos visto muito isso. Pessoas pregando isso, inclusive. Então, os irmãos tomem cuidado com esses modismos, né? Essas coisas que vêm à tona vez ou outra, que vão aparecendo. Né? Em Hebreus diz que nós devemos sim nos congregar. Né? Não deixemos a nossa congregação. Para quê? Para que a gente possa estar estimulando uns aos outros. Ainda mais nesse tempo que se aproxima do fim. É isso que diz o texto. Então, o congregar é você cuidar um do outro. É você estimular o outro. É você suprir a necessidade do outro. É você carregar as cargas do outro. Confessar os pecados do outro. É assim, isso é unidade. Unidade do corpo de Cristo. Vivemos em união. O fato de nos reunirmos regularmente não implica que nós vivemos em unidade. A gente pode estar aqui agora do jeito que estamos, e pode ser que nós não estejamos em unidade. A gente está aqui, mas individualmente, um está num canto, outro está no outro, outro está fora. Né? É só uma reunião de pessoas, mas a nossa mente está em outro lugar, a nossa intenção, o nosso propósito não está unido no único alvo, no único propósito. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Lá em Efésios 4, né, esse texto que nós lemos, é assim: há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos. Pensando assim, vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar sobre a unidade. Né? Vamos ver o que Deus quer de nós com relação à unidade do seu corpo. Versículo 1, né, que nós já lemos assim: rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Nós somos chamados para algo. Deus nos chamou, Deus nos comissionou. Né? Para que Ele nos chamou? Qual foi a sua comissão? Lá no capítulo 1, versículo 4, diz lá que nós somos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nós somos chamados, a igreja de Cristo foi chamada para ser irrepreensível, né, para sermos santos diante dEle. A igreja de Cristo, ela foi chamada para ser santa. Ela foi separada do mundo para anunciar as suas verdades, para ser santo, para ser sal, para ser luz. Amém? Nós somos sal e somos luz. A igreja tem que ser sal e luz. E nós, como membros individuais da igreja, nós somos sal e luz que vamos temperar esse mundo. Amém? Esse é o nosso chamado, a nossa santidade. Né? Quando fala de chamados para ser santos, chamados para viver numa contracultura, na verdade. Né? Viver separados do mundo. Mas não que vamos abandonar o mundo. Nós devemos influenciar o mundo com o nosso sal, com a nossa luz. A nossa luz tem que brilhar diante das trevas que nós vivemos. Então, nós somos chamados para isso. Né?
Se Ele nos chamou, né, para ser um só povo, e temos essa vocação tem que ser cumprida de que forma? Em união. Tem que ser cumprida em conjunto. Nós não vamos cumprir a missão de Deus individualmente. Embora cada um de nós tenha uma família, tenha um trabalho, tenha um local que nós convivemos, né? Cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo está representando ali o corpo. Ele não está representando a si próprio. Ele está ali em função do corpo, representando todo o corpo. Então, por isso que é importante essa questão da unidade. Nos capítulos anteriores, a gente vê aqui no versículo 1, né, que fala assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis tal, né, como a gente já leu, né? Só que antes ele faz menção ao que Deus fez por nós. Né? Se a gente for ver lá nos capítulos 1 a 3, ele diz assim, que nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos chamados, fomos predestinados, fomos eleitos, herdeiros, amados de Deus, fomos fortalecidos e graciosamente beneficiados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha que maravilha que Deus fez por nós. Tudo isso Deus fez por nós. Se nós pegarmos os capítulos 1 a 3, nós vamos ver. Deus nos salvou, nos predestinou, nos chamou e etc. O que nós lemos aqui. Tudo isso Deus fez por nós. E nós, o que nós fazemos agora? Deus nos salvou, Deus, né, nos comissionou, fez todas essas coisas. Depois de receber todas essas coisas, né, como gratidão a Deus, Ele nos exorta a viver em novidade de vida. Uma vida nova, uma vida santa, uma vida irrepreensível diante do Senhor. É uma vida diferente, porque nós somos separados por Deus para essa vida, para esse chamado. Então, Deus nos dá todas as coisas, né, e nós temos parte nisso. Nós não podemos ficar passivos diante de tantas bênçãos. Imagina se a gente recebesse todos esses presentes. Uma pessoa, quando recebe muitos presentes, né, no seu aniversário, ou qualquer ocasião, a pessoa, ela fica o quê? Ela fica grata. E a gente quer o quê? A gente quer retribuir. Quando for o aniversário da pessoa, eu vou dar um presente bem legal também. Eu vou retribuir essa graça, vou retribuir essa bênção que eu recebi. Né? Porque nós ficamos gratos. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tantas coisas que Ele fez por nós. A nossa salvação, a nossa eleição e tudo mais. Então nós somos gratos a Deus. E recebendo isso. Tudo isso, né, não foi por nosso mérito. Nós não recebemos isso porque nós merecíamos. Mas foi pela graça de Deus. Né, porque Ele nos escolheu. Né. Por isso nós não podemos ficar passivos diante dessa situação. Nós temos responsabilidade para com Deus e para com as pessoas, no serviço à igreja, no serviço a Deus e tudo mais. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade e temos que ser ativos com relação a essas questões. Aí ele continua aqui dizendo, Paulo, no versículo 2, né, que de modo digno da vocação que foram chamados, como que a gente deve cumprir essa vocação que Deus nos deu? Em união, em unidade. Aí o texto vai dizendo, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor e esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Dessa forma como nós devemos cumprir essa vocação que Deus nos deu, essa separação que Deus proporcionou para nós, para que a gente possa cumprir essa visão e em unidade, unidos como o corpo de Cristo. Então ele dá aqui algumas dicas, com toda a humildade, sermos humildes, reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sermos humildes para com o nosso próximo. Nós lemos esses dias em Filipenses que nós devemos entender os outros superiores a nós mesmos, ter os nossos irmãos como superiores a nós, não nós nos fazermos superiores
aos nossos irmãos. Assim como Cristo, né? Cristo desceu lá do céu, deixou a sua divindade, alguns atributos da sua divindade. Abriu mão de alguns atributos para se tornar igual a nós. Para que pudesse sentir aquilo que nós sentimos. Para que pudesse viver aquilo que nós vivemos. E a Bíblia diz que a única coisa que aconteceu diferente de nós é que ele não pecou. Mas ele sofreu tentação, sofreu muitas coisas, passou por dificuldades, por lutas, e ele não pecou. Esse é o nosso Jesus. Então, Jesus é um exemplo de humildade. Diz também com mansidão, né? Sabemos lidar com as situações, com as pessoas. As pessoas são difíceis. Né? Quando a gente fala em união, a gente fala em pessoas, em conviver com pessoas. E pessoas são difíceis. Todos nós somos difíceis. A gente fala, não, eu sou um bonzinho, eu sou tão fácil de lidar. Não é. Nós temos aí as nossas mazelas, as nossas chatices, as nossas esquisitices. Todos nós temos isso. Então, a mansidão é você saber lidar, longanimidade, coisa boa. Longânimo é aquele que tem aquela paciência acima do normal. Não é aquela mera paciência, eu tenho que suportar, não. Né? Que mesmo ali, né, diante das situações, tem aquela paciência, tem aquele amor, tem aquele cuidado. Né? Suportando uns aos outros sem amor. Em amor. Não é porque é irmão da igreja, então tem que aguentar, não. Em amor. Porque Cristo nos amou. E esforçando-se diligentemente. O que significa isso? Fazer um esforço extra mesmo. Esforçarmos para manter esse vínculo de união. Porque a gente sabe que é difícil. Paulo, né, como ser humano também, quando escreveu isso, certamente ele sabia que o ser humano é complicado. Né? Por isso ele fala, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E tem uma questão também, as pessoas difíceis, as pessoas que a gente acha muito difícil, de nenhuma forma elas devem ser ignoradas ou marginalizadas. Essas é que a gente tem que ter um cuidado dobrado. Tem que ter a longanimidade. Aí que a gente tem que ser mais paciente ainda. Tem que ter um cuidado maior. Porque às vezes as pessoas têm algum problema e a gente não sabe. E às vezes a gente está pisando no calo da pessoa e não sabe que aquilo é um problema enorme para ela. E nós precisamos conhecer uns aos outros. Precisamos ter momentos de comunhão, sim, de cuidado, né, de conhecimento, um liga para o outro, um conversa com o outro, para que a gente possa se conhecer. A gente falava hoje pela manhã, tive uma reunião aqui muito boa hoje com a diretoria, e nós estávamos falando sobre isso, que nós somos uma igreja pequena e não existe oportunidade melhor do que essa agora. Um dia pode ser que nós nos tornemos uma igreja grande, aí fica mais difícil de nós nos conhecermos, de nós sabermos a necessidade do outro, de nós orarmos pelos outros, de nós sabermos detalhes da vida do outro. Isso é importante para que a gente possa reconhecer e saber quando que o irmão está passando uma necessidade, por que ele está tendo uma atitude diferente. A gente precisa ter esses momentos de conhecimento uns dos outros, de autoconhecimento nosso próprio e de conhecer uns aos outros. Para que a gente cresça, né, com essa cultura, com essa base, e um dia que a gente se tornar uma igreja grande, a gente já conhece todo mundo, praticamente. E vai conhecendo os que vão chegando. É assim que a gente deve trabalhar. Qual que é a base dessa unidade? Dessa união que Cristo exige de nós, que Deus exige de nós. Está lá no versículo 4 a 6, que diz assim, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos.
A base da unidade cristã, a base da unidade da igreja, é a própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A união que existe entre a Trindade é o maior exemplo da nossa unidade. Ali tudo acontece de uma maneira organizada, de uma maneira perfeita. Né? Ele fala que há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé. Então, se há uma coisa só, por que nós vamos, cada um, agir de um modo diferente? É o único Deus. Né? É o único Deus, é a única fé, nós temos uma fé só. Então, quando servimos a Deus, servimos em união. A união do corpo de Cristo. Essa é a base da união do corpo de Cristo, porque devemos ser unidos. Né? E isso é bem importante, nós sabemos, essa questão da Trindade. Também há um propósito dessa unidade. Não é à toa. Deus fala assim, eu quero que esse povo seja unido, né? Então, só por isso, capricho. Não, há um propósito. Lá em João 17, 21, diz assim, e peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o propósito. Para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo. Os representantes, os legítimos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra, quem são? Quem é? A igreja. Uns dizem que é uma pessoa em especial. Não é, é a igreja. A igreja é a legítima representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, se cada um tiver um modo de pensar, um modo de agir, ter uma doutrina, um prega uma coisa, outro prega outra, que representação é essa? Como que a gente vai representar verdadeiramente a Cristo? Ou então, um povo que anda desunido, um povo que não tem amor uns pelos outros, um povo que quer minar o outro. Que união é essa? Que unidade é essa? Que representação de Jesus é essa? Se o próprio Jesus diz que ele era um com o Pai e um com o Espírito, a Trindade unida ali. Ele quer mostrar essa representação para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus falando lá na sua oração sacerdotal. Mas existe, né? Deus é tão sábio, né? Ele tem assim uma forma de agir, né? com a sua igreja, né, que é a coisa extraordinária. Ele usou uma forma maravilhosa para que as pessoas tivessem essa união, para que a igreja servisse a Deus mediante essa unidade. Então, como que Deus age? Qual a forma que ele usa? A gente vê lá nos versículos 7 a 16. Vamos ler a partir do 11. Diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como que Deus age aqui? Ele dá dons à sua igreja. Ele dá dons aos seus filhos, aos seus servos. Ele dá dons aos membros. Por quê? Ele dando um dom para que possamos servir a Deus, esse dom ele não vai poder ser usado para mim mesmo. Ele não tem utilidade, o dom, qual seja ele, não tem utilidade se eu usar sozinho. Por exemplo, eu tenho um chamado de Deus, um chamado para ser pastor, um chamado para a pregação da palavra. Se eu pregar a palavra e não tiver ninguém ouvindo, que utilidade tem esse dom? Nenhum. Não estou falando de estar transmitindo, não, sem nada. Estou aqui falando sozinho aqui. Essa palavra vai chegar para quem? Para ninguém. Precisa o corpo estar unido, né, para que esse dom seja aperfeiçoado.
o dom de serviço, alguém tem o dom de serviço, mas não tem ninguém para você servir. Você vai servir a si próprio? Não, o dom é para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus nos dá os dons espirituais e nós usamos o dom em prol do corpo, para o corpo. E até extrapola o corpo. Quando nós servimos a Deus, nós servimos a igreja e servimos as pessoas lá fora. Quando a gente serve as pessoas lá fora, é o corpo servindo as pessoas. Então, Deus usou essa forma extraordinária, né, para nos abençoar através dos dons. Então, Deus escolhe pessoas, né, vocacionadas para uma função específica. Né? Por exemplo, quando ele começa a falar aqui dos pastores e dos apóstolos, dos mestres. Né? Então, primeiro ele escolhe essas pessoas para que essas pessoas ensinem a outras, passem as instruções para as outras, né, para que o corpo seja abençoado. Para quê? Para o desempenho do serviço da igreja. Né? O pastor está aqui o quê? Para ensinar, para orientar, né, para que as pessoas aprendam a usar os seus dons, para que aprendam a forma de usar esses dons, né, para o quê? Para a edificação do corpo. Edificação do corpo de Cristo. Se a gente for observar no Novo Testamento, tem 3 passagens que falam sobre os dons, que é aqui em Efésios, né, capítulo 4, aí tem Romanos 12, fala de alguns dons, 1 Coríntios também, 12, e 1 Pedro 4, se eu não me engano, que ali são 4 passagens que falam sobre dons. E a gente vê ali uma diversidade grande de dons, não são só esses dons aqui. Aqui Paulo está falando sobre alguns, né, especificamente esses da formação de líderes, da formação de pessoas, para que essas pessoas possam formar as outras. Né? Então ele fala aqui sobre apóstolos, mestres, pastores, né, justamente para que possa ensinar a igreja a desempenhar o seu serviço. E tudo isso com uma finalidade também. Né, com a finalidade. E Paulo aqui nos dá algumas finalidades. Por exemplo, cheguemos à unidade da fé. Então, usamos os dons para a igreja, para que a igreja se torne unida. Outro, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que a gente possa conhecer a Deus, para que a gente possa ter intimidade com Deus, através do quê? Do ensino, através da palavra, através da oração, através do cuidado. Outra coisa, para que a gente chegue à perfeita varonilidade. O que significa isso? Que a gente possa alcançar aqui a maturidade espiritual. Atinjamos a maturidade. E também a medida da plenitude da estatura de Cristo. A nossa maturidade tem que crescer cada vez mais até que nós cheguemos, né, a sermos parecidos com Cristo. Parecidos com Jesus Cristo. Até que nós sejamos imitadores de Jesus Cristo. Os irmãos têm percebido aí que nós temos focado nessa questão do discipulado. E a intenção do discipulado é exatamente nós chegarmos a ser mais parecidos a Jesus Cristo. Como que eu me torno parecido com Jesus Cristo? Aprendendo aquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. A andar com Ele. Somente através do estudo da palavra, do ensino da palavra, da meditação na palavra, de saber como Jesus focava as suas decisões, como que Jesus tomava as suas decisões, como ele ensinava os seus discípulos a agir diante de diversas situações, a gente vai alcançando esse patamar. Paulo dizia, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele diz isso? Porque ele era orgulhoso? Não, porque ele era um imitador de Cristo. Ele realmente imitava, ele era um discípulo fiel a Jesus Cristo. Ele alcançou esse patamar. Se Paulo alcançou, por que nós não podemos alcançar também? Paulo era um ser humano igual a nós. Tinha as mesmas dificuldades, as mesmas deficiências, os mesmos problemas.
Mas ele buscava o quê? Diligentemente. Ele buscava com afinco. Né? E o que a gente pretende, meus irmãos, né, nesse discipulado, é justamente isso. Não é que o pastor está num patamar acima dos irmãos, então ele vai passar toda a sua experiência. Não, nós vamos aprender cada um com a sua experiência. Nós vamos aprender cada um ensinando o outro. Como que eu reajo diante disso no meu trabalho? Como que eu tomo uma decisão com base bíblica? Como que eu sei se isso está certo ou está errado? A gente vai caminhar junto. A intenção é essa. Né? A gente vai estar vendo textos bíblicos, vai estar conversando sobre as nossas experiências. Né? Vamos estar... eu até falei para os irmãos, a gente não vai fazer nesse formato que a gente está aqui, um atrás, olhando a nuca do outro. Não, nós vamos fazer aqui uma espécie de círculo, um olhando para o olho do outro. E cada um de nós temos que estar preparado, que nós vamos falar, nós vamos dialogar, nós vamos contar as nossas experiências, nós vamos contar as nossas deficiências, porque assim a gente vai mantendo essa unidade, vai criando esse vínculo, que esse vínculo é importante no reino de Deus, é extremamente importante. Então participe, né? Se você puder, participe, vai ser bom para a sua vida, vai ser bom para a situação que você precisar saber das coisas a respeito de Deus, você vai ter proveito sobre isso. Então é a medida da plenitude e tal, e para não sermos como crianças que não têm discernimento e sejamos levados por todo o vento de doutrina. A gente precisa tomar cuidado com as doutrinas que nós ouvimos hoje. E a gente só sabe identificar se uma coisa é uma doutrina falsa ou não, se nós conhecemos a doutrina certa. Senão nós caímos no engano. E não é difícil não, cair no engano de tantas palavras que nós ouvimos. Hoje em dia é uma mistura de informações que não tem fim. É tanta coisa que a gente ouve, que se a gente for dar ouvido a tudo que a gente ouve, a gente cai. Nós temos que ser os famosos bereanos. Os bereanos, o que eles faziam? Eles ouviam Paulo pregar, depois eles pegavam a Bíblia deles e iam ver se aquilo que Paulo falou estava certo. Estava ali certo de acordo com a Bíblia, em consonância com a palavra de Deus. E nós devemos fazer isso também. Tudo que nós ouvirmos, vai lá e vê se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, é heresia. São ensinamentos humanos, coisas, modismos e tudo mais. Temos que ser bereanos mesmo. Eu não tenho nenhum problema, qualquer irmão chegar para mim e falar, pastor, você falou isso numa mensagem, no estudo e tal, ou eu queria entender melhor, ou então não entendi muito bem o que você quis dizer, eu não concordei com o que você disse. Eu não tenho nenhum problema com isso. Muito pelo contrário. Se os irmãos tiverem alguma dificuldade, quiserem fazer alguma pergunta durante a semana, algum questionamento, eu estou completamente aberto. Tem irmãos aqui que já fizeram isso e tal, comigo, né? Eu respondi, né? Os irmãos entenderam, né? É normal, não tem nenhuma dificuldade disso. Aliás, até porque o pastor é humano também, o pastor pode se equivocar numa palavra, numa frase, talvez aquela frase tenha para você tido um sentido diferente daquilo que eu quis dizer, pode acontecer. Né? Então, fiquem completamente à vontade, eu não tenho nenhum problema com isso. Não vou achar que o irmão ou a irmã está querendo me pressionar, está querendo me pôr na parede, não. Eu sei que quando alguém me pergunta é porque realmente, né, tem um desejo de saber, de entender melhor aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado. Então, uma das funções, né, dos dons é exatamente isso. O propósito, né, da unidade é comprovar
testemunhar e proclamar que o Senhor Jesus é o Cristo de Deus enviado ao mundo, como nós vimos lá no propósito, né? O uso dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo é o meio pelo qual tudo isso é realizado. Diante disso, né, que Paulo nos ensina aqui sobre o uso dos dons, a finalidade desses dons, que é a unidade do corpo, a união do corpo de Cristo, né, eu queria rapidamente aqui passar para os irmãos alguns conselhos práticos para fortalecer a unidade da igreja, em especial da nossa igreja. Né? Afinal de contas, Deus está falando a nós aqui. Pode ser que lá na internet pessoas estejam ouvindo essa mensagem, né? Mas Deus primeiro fala a nós, como igreja local, como igreja, né, PIB cosmopolita. Então, alguns conselhos práticos, né, para fortalecimento dessa unidade. Tá? Rapidamente. Assuma seu papel como discípulo. Seja um imitador de Cristo. Seja um discípulo de Jesus. Assuma essa condição. Se você é um discípulo de Cristo, se você é um imitador de Cristo, você vai imitar a Cristo. Você vai assumir essa condição que Deus pôs para cada um de nós, como membros do seu corpo. Envolva-se, esteja disponível. Participe das atividades da sua igreja. Envolva-se com as atividades da sua igreja. Envolva-se com os ministérios. Né? Envolva com aquilo que nós estamos batalhando aqui para criar essa unidade do corpo de Cristo. Né? Seja envolvido, seja disponível para Deus. Dê tempo para Deus e dê tempo para a sua igreja também. Né? Nós falamos aqui de manhã da importância de nós pensarmos sobre o dia do Senhor. Domingo, todos os crentes, né, do mundo inteiro consideram o domingo como o dia do Senhor. Um dia que nós consagramos para que nós possamos dedicar a Deus. É certo que tem, no mundo que nós vivemos hoje, pessoas que trabalham de domingo, né, que tem atividades que não podem perder no domingo, a gente sabe de tudo isso. Né? Mas se você tem disponibilidade, né, consagre esse dia para o Senhor, participe, né, das atividades, participe mais da sua igreja, envolva-se com tudo isso, né, através desse propósito com Deus. Entenda que nem você e nem os outros são perfeitos. A gente não pode exigir que o nosso irmão seja perfeito. Nós temos que ser unidos a Ele. Nós, como igreja, temos que ser unidos como o corpo de Cristo. Mas a gente não vai exigir que todos sejam igual a nós. Até porque nós não somos perfeitos. Se eu não sou perfeito e eu exigir que alguém seja como eu, então eu estou dizendo que aquela pessoa não precisa ser perfeita. Porque eu também não sou perfeito. Então nenhum de nós somos perfeitos. Então a gente não pode exigir perfeição dos outros. Cada um tem a sua qualidade, a sua característica, e nós temos que aprender a lidar uns com os outros. Não permita que os pequenos e aparentes problemas tirem o seu foco daquilo que é essencial. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, mas a gente não pode se deixar levar pelas dificuldades. É difícil manter uma igreja unida, manter um corpo de Cristo unido, trabalhar em união, buscar o mesmo objetivo, o mesmo alvo, um senso comum. É difícil, muito difícil. Porque acontecem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pedras no caminho. Mas a gente não deve se deixar levar por essas dificuldades. Temos que caminhar em frente, sempre em frente. Pratique os mandamentos uns aos outros. Sabe que mandamentos são esses? Os mandamentos uns aos outros são aqueles: amar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar uns aos outros, corrigir, sujeitar, servir, ensinar, aconselhar, orar, etc., uns
aos outros ou uns com os outros. E tudo isso tem na Bíblia. Consolar uns aos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros. A confissão de pecados é bíblica? Sim, não daquela forma, né? Eu vou ter que me confessar, aí vai lá na igreja, tem aquela barraquinha lá, sei lá como que chama aqui, né? Aí tem uma pessoa do lado de trás, aí ele dá uma sentença, reza isso, aquilo lá. Confessionário, né? Não precisa ter um confessionário. O irmão que quiser confessar o pecado uns aos outros, não precisa, né, estar escondido atrás do confessionário. É bíblico, confessai os vossos pecados uns aos outros. É fácil confessar os pecados uns aos outros? Não é, ninguém quer falar do seu defeito. Ninguém quer ficar pensando que o seu irmão vai pensar que você é uma pessoa reprovável porque você cometeu um pecado. É até leve, né? Às vezes você se confessa para um irmão, você tira aquele peso da sua vida, né? Então é suportar, né, uns aos outros, corrigir, exortar uns aos outros. Tudo isso a Bíblia manda a gente fazer. E tudo isso nós temos que aceitar, né? Porque se a pessoa vem nos exortar, vem nos corrigir, é porque Deus está colocando aquela pessoa no nosso caminho, para nos abençoar. Não é nenhum demérito, né, eu ser exortado por um irmão. Né? O pastor também pode ser exortado por um irmão, não tem dificuldade nenhuma nisso. Porque o pastor também não é perfeito. Ele pode cometer uma falha e um irmão vê, pastor, você fez isso, tá? Amém, eu vou reconhecer que é de Deus. Amém? Então, pratiquemos esses mandamentos. Identifique e combata os inimigos da unidade. Combater os inimigos da unidade. Quais são esses inimigos? Fofocas, divisões, contendas, rixas. Não vamos muito com a cara da irmã Edna, não. Não gosto muito, não. Eu gosto mais do Luiz, que o Luiz tem mais a ver comigo, né? Aí não tem comunhão com a irmã Edna. Aí deixa a irmã Edna meio de lado. Isso causa divisão. Fofocas nem se fala, né? Tá vendo, o que aconteceu lá com o irmão? Nem te conto, viu? O pastor... Antigamente, né, se falava, né, e que o prato principal de domingo dos irmãos das igrejas era o pastor. Hoje eu sei que não assim, eu sei que aqui não acontece isso, né? Acontece lá nas outras igrejas. Aqui eu tenho certeza que isso não acontece. Então, evitem, né? Vamos combater, identificar e combater, né, esses inimigos, né? Que às vezes a gente na boa vontade. Eu falei, mas era na boa vontade. Eu queria ajudar. E a gente está, às vezes, criando um problema enorme, né? Então temos que nos preocupar com isso. E por fim, ajude a fortalecer a unidade da sua igreja. Aí sim. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar bem da sua igreja. Você vai incentivar os seus irmãos. Irmão, estou sentindo sua falta. Estou sentindo sua falta aí em algumas programações. Está acontecendo alguma coisa. Aquele incentivo. Aquela alegria, né? Incentivar os outros. Né? De andarem juntos. Tudo mais. Isso é importante, isso faz parte da boa saúde, né? Da boa forma do corpo de Cristo. Afinal de contas, se você está nessa igreja, é porque você ama essa igreja. Se a gente ama, a gente não vai falar mal do lugar que a gente ama. A gente não vai desdenhar do lugar que nós amamos. Até porque existem milhares de igrejas por aí. Se nós não amamos a nossa igreja, né?
Não sei por que estamos aqui. Então valorize, né? Valorize o seu irmão, valorize a sua irmã, valorize a sua igreja. Valorize aquilo que nós temos. Nós temos pouco, mas é o que nós temos. É o que Deus nos deu. E Deus vai nos dar muito mais. O texto diz que Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, vamos nos engajar, né, nessa unidade, nessa união, que a gente fatalmente vai colher os bons resultados disso. Quando a igreja está unida, quando estamos no único propósito, no único objetivo, Deus nos abençoa. Deus honra esse objetivo. Deus honra aquilo que os seus servos estão buscando. E a unidade é a primeira coisa que nós devemos buscar. Vamos trabalhar juntos, unidos, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de inimigos da unidade. Se há algum tipo de inimigo da unidade de nossa igreja, vamos resolver isso. Se há alguém que precisa ser perdoado, vamos perdoar. Se há alguém que precisa pedir perdão, vamos pedir perdão. E vamos liberar a nossa igreja de todas essas amarras. Isso aí são brechas que ficam, que isso vão trazendo consequências para a igreja. E às vezes consequências muito ruins. Quando nós falamos em unidade, nós falamos em amor, em tranquilidade, em bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua igreja. Amém? Sejamos unidos, Existe aquele famoso ditado, a união faz a força, Então que nós sejamos unidos no Senhor, cada vez mais. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser unidos, Senhor, que nós possamos andar em comunhão, Senhor, em união do corpo de Cristo, Senhor. Nós somos o Teu corpo, Senhor, nós somos os Teus membros, Senhor. O Senhor como cabeça e cada um de nós como membro, Senhor. E nós queremos andar juntamente contigo, Senhor. Em nenhum momento nós queremos fazer coisas que não estejam de acordo, Senhor, com a Tua vontade, que não estejam de acordo com os Teus propósitos, Pai. Nos faz, Senhor, andar em união, Senhor. Quebra, Senhor, de nós, Senhor, todo inimigo, Senhor, dessa unidade. Se há necessidade aqui de perdão, de reconciliação, qualquer coisa, Senhor, que seja necessário, Pai, que o Senhor toque nos nossos corações, para que nós possamos nos liberar, Senhor, dessas amarras, Senhor, que muitas vezes têm causado prejuízos à Tua igreja, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, que nós possamos ter um único propósito, um único objetivo, Senhor, que é servir a Ti, Senhor, que é sermos separados, Senhor, para Ti, que é glorificar o Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós somos falhos, nós somos deficientes, nós temos, Senhor, às vezes dificuldades, Pai, com tantas coisas, mas nós pedimos, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Continua nos ajudando, Senhor, continua nos abençoando a cada dia, Senhor. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Teu Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Não esqueçam da nossa reunião de oração na quarta-feira e o nosso discipulado começando no próximo domingo às 9h30. Ok?